Boa tarde, gente. Entrando aqui para mais uma live, hoje com novidades aqui no YouTube e voltando, né, a fazer live também pelo Facebook e entrando também aqui pelo Instagram. Então, hoje nós estamos nos 3 canais ao mesmo tempo, estreando aqui um novo instrumento, né, que faz com que a gente possa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma loucura isso. Mas vamos lá, hoje é a nossa live, nós vamos conversar sobre tudo tem limite, até banho nos filhos. E por que, né, trazer esse tipo de assunto aqui para a gente conversar? Esse foi um pedido, né, que um pai me fez sobre essa questão, porque ele me contou que a esposa dele ainda dá banho no filho dele, ainda dá banho no filho dele, mesmo o filho dele já tendo quase 11 anos de idade. Então, veja, esse momento, né, dos 11 anos de idade, ele ainda está tomando banho com a mãe, ou seja, a criança ainda está tomando banho com a mãe, pode trazer algum tipo de prejuízo. E esse pai também estava preocupado, porque ele colocou que o filho dele não tem assim muita inibição, né, com a sua, nem reclamava muito a sua privacidade, porque muitas vezes ele ficava só de cueca, né, na frente das outras pessoas, né, de pessoas que nem eram, assim, não era nem ele, nem a mãe, né, então aqui tem uma pessoa perguntando, isso é normal? Isso não é comum, entendeu, José? Isso não é comum a gente ver um garoto de 11 anos, praticamente, né, tomando banho ainda com a sua mãe, ou seja, a mãe, a gente vê esse tipo de circunstância quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, né, ou deficiência física que não consegue se cuidar sozinho, ou de deficiência intelectual que também não consegue aprender como tomar banho sozinho e com isso ele acaba precisando, né, que a mãe, que o pai ou alguém próximo faça esse tipo de trabalho com ele. Ou seja, faça a sua higiene, dê o seu banho, cuide dele, né? Mas um garoto que tem por volta de 11 anos de idade e que não tem nenhuma dessas duas limitações, não é comum ele aos 11 anos ainda precisar que a mãe dê o banho nele. Que a gente, de vez em quando, vá lá, faça uma checagem para ver se a orelha ficou bem lavada, para ver se o cabelo está cheiroso, para saber se o corpo está bem lavado. Então, essas checagens a gente até pode fazer. Mas o banho propriamente dito dessa criança é um banho que ele já é capaz de tomar sozinho aos 10, 11 anos de idade. Porque vamos ver um pouquinho, quem é essa criança de 10 anos de idade, né? Essa criança de 10 anos de idade é uma criança que ela já se locomove tranquilamente, tem muitas crianças que já sabem, com 10 anos, pega inclusive ônibus sozinho, ou seja, tem total noção, né, de espaço e total noção também, né, dos seus afazeres. Ele é capaz de assumir responsabilidades, ele já é capaz de aprender como fazer determinadas coisas e cumprir com as regras que aquelas coisas exigem que a gente tenha, que a gente cumpra. Então, com 10 anos de idade, esse garoto é um garoto que ele sabe muito bem, né, da importância do banho. E ele sabe muito bem pegar um sabonete, pegar esse sabonete, passar esse sabonete no corpo dele, saber que ele tem que lavar, como dizia um amigo meu, as partes que azedam, né? Ou seja, lavar embaixo do braço, lavar o pintinho dele, puxar o pênis, a pele do pênis para trás e lavar o pênis com sabonete e colocar bastante água para que ali não se acumule o que se chama de queijinho, né? Não se acumule a sujeira e forme, provoque ali uma infecção urinária, alguma coisa nesse sentido. Então é importante que ele seja ensinado e ele é capaz de cumprir isso. Então ele é um garoto que a essa altura do campeonato ele tem perfeita condição de fazer isso sozinho.
Olha, eu tenho um neto de 3 anos de idade, você bota um sabonete na mão dele, ele já consegue se lavar, né, direitinho. Então, basta que a gente, óbvio, com 3 anos de idade, ele ainda não tem essa mesma capacidade do menino de 11, né? Ou seja, ele ainda não tem essa possibilidade de entender quais são as partes prioritárias para ser, que não podem deixar de ser lavadas de jeito nenhum, e lavá-las de forma adequada. Então, esse garoto de 12 anos, de 11 anos, ele tem essa noção, sim. Então, se essa mãe for uma mãe que ensinar para ele, ou seja, ir lá e ensinar a ele como é que ele tem que tomar o banho dele, ou seja, ensinar primeiro, né, os primeiros passos, né, ensinar para ele, quando estiver dando banho nele, como é que ela lava e o que ele tem que lavar, e depois ela deixar ele fazer isso sozinho e ela ficar só observando, e depois, no terceiro momento, deixar ele fazer sozinho e confiar nele, né? Confiar no taco do seu filho, confiar que ele é capaz. Porque quando uma mãe age dessa forma, ela não está ajudando o seu filho. A priori, isso parece que é amar, isso parece que é amor, isso parece que a gente sabe ser uma super mãe maravilhosa para o nosso filho, que a gente faz tudo que ele precisa e ele não precisa fazer nada. Isso não é uma coisa boa, né? Isso não é uma coisa positiva na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam adquirir autonomia. Eles precisam aprender a lidar com o seu corpo, como também com outras questões na sua vida, para que ele possa se autocuidar. Isso é uma condição, quando a gente pensa, por exemplo, em prevenção, né? Isso é uma condição muito importante para a prevenção. Quando você não ensina o seu filho a se autocuidar, como é que você pode esperar que lá na adolescência ele seja uma pessoa responsável por ele mesmo? Não, ele vai ficar esperando que a mãe fique dizendo para ele tudo o que ele tem que fazer. Só que na hora do sexo, na hora que ele estiver se relacionando com alguém, a mãe não vai estar lá para vestir a camisinha. É ele quem tem que aprender e assumir essa responsabilidade. E se ele não encontrar uma garota que faça isso por ele? Então, são questões que a gente precisa refletir e trazer nesse nosso dia a dia para que a gente possa gradativamente, com essas atitudes, porque parece uma coisa, né, tão simples, tão fácil, não, bobagem, um banho. Né? O que tem? Que mal tem nisso de eu dar um banho no meu filho, sabe? Eu gosto tanto de dar banho nele, acho tão gostoso limpar, depois dar um cheiro, ver como ele ficou cheiroso com aquele banho que eu dei, né? Mas isso, muitas vezes, essas atitudes que parecem tão pequenas e que não têm interferência nenhuma na vida dos nossos filhos, parece só, porque vai ter uma interferência muito séria mais adiante. A gente não está olhando nesse momento, mas quando ele chegar na adolescência, a gente vai colher esse tipo de situação. Aí amanhã a gente começa a reclamar, poxa, mas o meu filho depende de tudo para mim, de mim, tudo ele quer que eu faça para ele não é capaz de, sabe, de sair do sofá, de levantar do sofá para ir buscar um copo d'água, ele não é capaz de fazer isso sozinho, ele não é capaz nem de tomar um banho sozinho. Então, veja, e ele não é capaz por quê? Se ele não sofre de nenhuma limitação física e nem mental, então é porque ele não foi ensinado. É porque ele não foi preparado para lidar com esse autocuidado, para desenvolver essa sua autonomia. E, gente, quando os nossos filhos chegam na adolescência, o Isamitiba, ele tinha uma fala, né, que ele dizia que a adolescência é o segundo parto dos nossos filhos. E é verdade, o primeiro parto, quando eles nascem bebezinhos, né, é um momento que aí sim a gente dá esse cuidado, a gente ensina eles a andarem, a gente cuida deles, a gente ensina a falar, tudo é a gente que está ali fazendo e acompanhando muito de perto com eles. Mas, quando ele chegar na adolescência, o segundo parto é porque agora ele nasce para a sociedade, ele nasce para a vida,
ele nasce para caminhar sozinho, ou seja, para desenvolver essa autonomia. E ora, se eu não preparei o meu filho desde pequeno nesse caminhar, com pequenas ações, para que ele desenvolvesse essa autonomia, como é que ele vai desenvolver essa autonomia quando ele chegar na adolescência? Aí quando chegar na adolescência, ele vai ter uma briga séria, né? Porque na adolescência, não sei se vocês assistiram a uma live que eu fiz, e que eu falo, né, o meu filho não é mais o mesmo. Quando ele chega na adolescência, que esse garoto está quase chegando, se ainda não chegou, né? Provavelmente não, mas já já ele está chegando. Quando ele chegar na adolescência, o cérebro dele vai dizer, você agora não é mais o mesmo. Você tem que aprender e querer ser e fazer tudo sozinho. Né? Você é quem manda em você, você que tem que aprender a fazer as coisas. Então, o que vai acontecer? Vai ser um choque muito maior para essa mãe. Vai ser sabe, ele vai trombar com as expectativas de um jeito muito mais agressivo do que quando a gente vem preparando gradativamente para, nesse momento, ele assumir essa autonomia. E para ele, qual é a consequência? Poxa vida, eu preciso fazer tudo sozinho, eu quero fazer tudo sozinho, mas eu não sei fazer. Eu não sei como é que toma um banho. Eu não sei que parte é que lava, porque eu nem me concentrei na hora que a minha mãe estava me dando banho. É feito você, sabe, quando você vai para um caminho, você tem um endereço para você chegar lá, por exemplo, você precisa ir numa determinada loja. E toda vez que você vai naquela loja, você vai de táxi ou alguém te leva, você não presta atenção no caminho. Você simplesmente, né, você vai e chega, como ele. Ele simplesmente toma banho, fica limpo. Quem fez, como fez, ele não prestou atenção. Então, muitas vezes, quando chega na idade da adolescência, que ele começa a querer fazer tudo sozinho, ele não vai saber como fazer isso. E não vai também querer deixar que a mãe continue dando banho nele. Porque provavelmente hoje ele ainda não se preocupa muito com essa questão da sua privacidade, porque os hormônios ainda não começaram a aflorar. Quando esses hormônios começarem a aflorar, o que vai acontecer com esse garoto? Ele vai começar a ter outros interesses. E um desses interesses é o interesse sexual. E ele vai começar a perceber as mudanças muito mais presentes no corpo dele. E com essas mudanças, como ele mesmo ainda não está conseguindo se identificar com o corpo dele, lidar com aquele corpo, muitas vezes eles têm vergonha, muitas vezes eles acham que tem alguma coisa que está anormal, muitas vezes ele tem uma série de circunstâncias que ele acaba tendo dificuldade, né, para lidar com, mais dificuldade do que os outros para lidar com esse momento. E ele provavelmente vai ter uma questão que é de, mãe, não quero mais que você me dê banho, respeite a minha privacidade. Eu estou no momento agora que é um momento que eu preciso, né, ter essa intimidade comigo mesmo. Claro, ele não vai falar assim, né, com a mãe, mas ele vai dizer, mãe, não quero mais que você me dê banho. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? É exatamente isso. O banho não vai sair adequado, ele pode não ter prestado atenção como é que ele lava o pênis dele, e a gente sabe que a questão da falta de higiene no pênis é uma das principais causas de câncer de pênis. Você vai ver que ele vai poder ter problemas, né, de sensação, né, quando ele não sabe lavar o pênis dele direito, da sensação no pênis, ele tem problema de infecção, então pode trazer uma série de consequências físicas, né? Como também pode trazer uma série de consequências psicoemocionais e de fé, né, no taco dele. Opa, agora eu sou capaz, né, de dar conta desse recado. Eu sou capaz de lidar com o meu corpo, eu sou capaz de lidar, né, capaz de lidar com a minha higiene de uma forma adequada. Então, muitas vezes, por ele não conseguir dar conta, isso pode criar o quê? Pode criar também um constrangimento, não é? Pode criar um constrangimento, ele pode ser aquele garoto que muitas vezes na sala de aula as pessoas não querem sentar perto dele porque o cheiro dele não é um cheiro adequado, né? Então,
o que a gente tem é que ensinar os nossos filhos. Nosso papel como mãe não é fazer as coisas pelos nossos filhos. Não é prova de amor fazer tudo pelos nossos filhos. Muito pelo contrário. É prova de amor a gente ter coragem, né, de ensinar os nossos filhos a serem eles mesmos. Porque eles não têm que ser a gente, né? Ele não tem que ser a mãe. Ele não tem que pensar como a mãe, ele não tem que agir como a mãe, ele tem que aprender a agir como ele mesmo. Para isso, o nosso papel de mãe é ensiná-los. Ensiná-los a dar conta, né, dessa responsabilidade. Porque responsabilidade é um fator importante para esse momento que ele vai entrar, que é o momento da adolescência. Então, um garoto que não aprende a assumir responsabilidades, com essas pequenas atitudes, né, que acompanham o seu desenvolvimento, ele vai ter mais dificuldade de assumir essas responsabilidades quando ele estiver mais adiante. Então, provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade de sacar que ele é quem tem que tomar determinadas iniciativas. Ele vai ter muito mais dificuldade, né, de entender, sabe, poxa vida, eu que tenho que pensar no meu autocuidado, pensar em mim mesmo. Então, nesse tipo de situação, eu também, José, gosto, espero mesmo, se ela não estiver assistindo agora, né, que ela assista um pouquinho mais adiante, né, porque vai ficar gravado tanto no Instagram, quanto no meu YouTube, como também no meu Facebook, agora também já direto no Facebook. Então, veja, esse ato, né? Esse ato de dar banho é um ato que também tem o seu limite, né? Também tem limite, ou seja, chega, né? Não tem por que a gente ficar fazendo isso. E se tivesse, muito bem, mas não tem. Então, se não tem por que fazer isso, a gente só está prejudicando o nosso filho, está prejudicando o desenvolvimento pessoal dele. A gente está atrofiando. A gente está deixando esse menino não crescer, está deixando esse menino ficar, como que eu diria, deixando esse menino ficar, como é que eu falaria? Muito dependente, deixando esse menino não tomar iniciativa. E aí, quando a gente vê, por exemplo, né, como eu já trouxe aqui para vocês, a questão da prevenção, o que é a questão da prevenção? A questão da prevenção é você ter essa responsabilidade para com você mesmo. É você cuidar de você, é você colocar você em primeiro lugar, você saber do que você precisa. Então, quando a gente ensina os nossos filhos a se autocuidarem, quando a gente... Oi, Glória, prazer ver você aqui, obrigada. Quando a gente ensina os nossos filhos... Sim, sou de Alagoas. Quando a gente ensina os nossos filhos a se autocuidar, quando chega na adolescência com a questão da prevenção, ele também vai se autocuidar. Ele, por exemplo, não vai depositar na menina a responsabilidade de se prevenir contra uma gravidez na adolescência. Ele vai saber que isso é responsabilidade dele também, não é? Então, veja só, nessa circunstância, o que acaba acontecendo é que você ajuda esse garoto e essa garota a ser responsável pela sua vida. E eu estou colocando aqui a garota também, porque nesse caso também pode acontecer de meninas, né? Pode acontecer de meninas que são, como é que diz? Também que as mães dão banho nelas até, sabe, elas se tornarem umas mocinhas e chegar para a mãe e dizer, não, mãe, não quero mais que você dê banho em mim. A gente não tem que esperar isso. A gente não tem que esperar esse momento, sabe, de você ouvir da sua filha ou do seu filho que não é mais momento para você dar banho. Não, somos nós que temos que colocar esse limite. Somos nós que temos que perceber que agora meu filho ali por volta dos seus
sei lá, por volta lá dos seus 6 anos de idade, ele já tem idade para já começar a tomar esse banho sozinho. E a gente vai aos pouquinhos, oi Irinha, a gente vai aos pouquinhos, né? A gente vai aos pouquinhos dando como é que diz? Essas instruções, ensinando ele gradativamente, a ela gradativamente, aí aprendendo a tomar o seu banho sozinho. Então, quando eles aprendem, você só vai de vez em quando lá e checa. Não precisa mais você chegar e ficar assumindo, né, essa responsabilidade sobre o banho do seu filho e da sua filha. Não, você está ensinando a ele a adquirir essa autonomia. E quando a gente ensina os nossos filhos a adquirir essa autonomia, é muito melhor para a gente e para eles também. Sabe, você começa a ter mais tempo para você e você começa a poder olhar outras questões, né? Que estão, como é que diz? Que estão ligados a essa, como é que diz? Outras questões estão ligadas a esse momento do seu filho. Presta atenção nele, né? Não naquilo que você quer fazer para ele, mas a prestar atenção nele, né? Então, é isso que a gente precisa olhar para os nossos filhos. Aqui saiu uma pergunta que eu vi a respeito, né, desse pessoal aí da trufa, que foi uma pergunta que já saiu a semana passada e que eu já respondi. Então, se você não viu a semana passada a resposta, entra na live da semana passada e que lá tá a resposta a respeito dessa pergunta que você acabou de me fazer. Eu não vou trazer essa pergunta de novo aqui, até porque não é sobre isso que a gente está conversando, não é? Muito bem. Então, como eu estava falando, nosso assunto hoje é sobre colocação de limites. Então, aproveitando aqui o ensejo, né, da colocação de limites, é importante que a gente entenda que tem horas, né, que cabe aquela ação. Tem horas que cabe uma determinada pergunta. Tem horas que não cabe essa pergunta, como, por exemplo, agora. Tem horas que não cabe aquela ação, como, por exemplo, a ação dessa mãe. Então, essa mãe já deveria ter passado o bastão para o seu filho, para que ele mesmo, né, pudesse, como é que diz, assumir, né, essa autonomia. E ela poder usufruir nesse momento, né, de conversar com ele sobre outras coisas, porque nesse momento ele também está cheio de curiosidades. Ele já sabe, uma criança de 10, 11 anos de idade, eles já sabem que existe sexo. Eles ainda não têm a intenção de ter uma relação sexual, mas eles já sabem que existe sexo, né? Eles estão curiosos sobre família, sobre relacionamento e principalmente sobre as mudanças que eles vão viver. Então esse também é um bom momento para essa mãe começar a preparar o seu filho para ele entender, né, o que é que vai acontecer nessas mudanças, o que é que vai acontecer a respeito, né, disso que desse momento que ele está vivendo. Então, gente, não percam essa oportunidade. Né? Então, esse garoto que está aí por volta de 10, 11 anos, ele não está precisando que a gente dê banho, está precisando que a gente converse, está precisando que a gente alerte a esse garoto sobre o que vai vir pela frente e do que ele precisa estar preparado nesse momento para poder assumir essas responsabilidades sobre as questões que vêm na frente. Porque se ele não aprende a tomar um banho direito agora, imagine quando ele tiver adolescente. Então a gente precisa dizer para ele que agora com a chegada dos hormônios, ele vai suar muito mais, ele vai ter muito mais, os cheiros vão ser muito mais fortes, ele vai ter muito mais, né, como é que diz? Que ter cuidado com o hálito dele, né, com os pés. Quem é que nunca viu um adolescente com chulé? Então, é importante ensinar direito como é que ele tem que lavar os pés, como é que ele tem que lavar o sapato, não é? Então, tudo isso é muito importante que a gente ensine para os nossos meninos e para as nossas meninas. Então, nesse momento, já passou o momento da mãe nunca pude conversar sobre isso com minha mãe.
Pois é, Juju, você e muitas outras pessoas. Eu também não tive essa oportunidade de conversar sobre isso com a minha mãe. E quando os meus filhos estavam chegando na adolescência, ainda bem que eu tinha ido em busca de conhecimento, eu fui em busca, sabe, de aprender sobre sexualidade para poder conversar com eles. Claro, hoje a gente não precisa ser sexólogo para poder conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Eu precisei me tornar uma porque quando os meus filhos eram criança e eu fui atrás desse conhecimento, não existia a facilidade e o acesso de informação que hoje vocês podem contar na internet. Vocês, sabe, não tinham, como é que eu diria, não tinha acesso, né, a esse tipo de informação com tanta facilidade. Então, e sempre achei que era errado tudo em questão em relação. E sempre achei que era errado tudo em questão de relação. Pois é, a gente cresce cheia de mitos, a gente cresce cheio de conflitos que são, sabe, feitos exatamente porque a gente não pôde contar com uma mãe que cuidou muito, mas não conversou sobre sexualidade. Não ensinou a gente a ser autônoma com relação a isso. Então, eu acabei me tornando sexóloga exatamente porque eu não tinha esse conhecimento. E para poder ter esse conhecimento na minha época, o conhecimento só existia para os profissionais, né? Ou seja, as leituras eram leituras, sabe, de livros para profissionais, cursos eram cursos de especialização. Então, por isso que eu precisei me tornar sexóloga. Mas hoje não. Hoje, não precisa você se tornar uma sexóloga para poder conversar com seu filho ou sua filha sobre sexualidade. Se uma mãe sente essa dificuldade, se ela fica constrangida, se ela não sabe por onde começar, se ela não sabe o que falar, hoje ela tem onde buscar. Um dos lugares é exatamente nos meus canais, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, aí que eu falo com vocês todos os dias. Todos os dias eu posto aí vídeos gratuitos para todo mundo sobre algumas questões ligadas à sexualidade na adolescência, que pode ajudar nessa conversa sobre sexualidade. Agora, para quem também quer aprender de fato a falar sobre sexualidade, que quer de fato, não é, aprender a conversar, a dar atenção, a não cometer determinadas atitudes que, em vez de aproximar a gente, só vai afastar a gente na adolescência. Aí, para essas pessoas, eu também criei um método para ensinar essas pessoas como falar, né, como falar sobre sexualidade, que é o Papo Firme. Então, essas pessoas hoje não precisam mais ser sexólogas. Já podem encontrar conteúdos, inclusive um curso como o meu, que dá o beabá todinho de como você pode conversar com seu filho sobre sexualidade. Então, isso não é mais um problema. Então, hoje, as pessoas têm acesso, do mesmo jeito que os seus filhos também têm acesso a essas informações. Então, é muito comum eles chegarem na internet, ir lá e buscar essas informações. E se você não conversa com eles, ora, se meu filho está num momento que ele tem 10, 11 anos de idade, que ele ainda acredita, né, que eu ainda sou muito próxima dele, tanto que sou eu que dou o banho nele, se eu conseguir abrir esse diálogo, conversar, prepará-lo para assumir a sua autonomia, prepará-lo, sabe, dando informações sobre o que é que ele vai viver, o que é a puberdade, como é que ele vive, como é que essa puberdade vai afetar o desenvolvimento dele, o que é que ele pode esperar disso, como que ele pode lidar com esses odores que vão chegar, como é que eles vão lidar, né, com essa necessidade de uma higiene mais bem feita, né, mais assídua, né? Enfim, prepará-lo para isso, se eu ensiná-los, né, quais são as mudanças que vão acontecer com ele, né, se der informações, sabe, sobre uma série dessas questões que estão por vir, eu vou melhorar muito o convívio dele com ele mesmo, em casa e com o social dele. Quantos garotos já não sofreram bullying porque tem mau hálito? Quantos garotos não já sofreram bullying porque eles, sabe, não cheiram bem?
Quantos garotos já sofreram bullying porque eles, sabe, não, o desodorante venceu e as pessoas não aguentam ficar perto dessa pessoa? Muitos. Inclusive, tem pessoas que, inclusive, até fazem a sua higiene de forma adequada, mas ela não consegue se livrar desses cheiros fortes, desse odor forte. E que isso é um outro cuidado que a gente tem que olhar. Então, quando eu converso com meu filho, quando eu passo para ele essas responsabilidades, e eu percebo que, por exemplo, nesse caso, esse garoto tem esse tipo de dificuldade, essa dificuldade pode não ser uma questão dele não estar se lavando direito, mas sim porque ele pode estar, né, com essa patologia que interfere, né, nesse odor. Então é importante que você leve o seu filho ao médico, que é importante que ele saiba, né, o que está esperando ele e que ele tem que comunicar, tem que conversar para que ele possa conviver melhor com ele mesmo, com o social dele e com a própria família. Né? Então todas essas informações que a gente passa ajuda, né? Ajuda o seu filho e a sua filha a conviver melhor nos seus espaços e mais, né? A conhecer as regras de comportamento, né? Porque quando você coloca limite, quando você faz uma negociação, como por exemplo, olha filho, a partir de agora não é mais a mamãe, porque também é outra coisa, né? Você não vai também chegar no dia para a noite e dizer, ó filho, agora não é mais a mamãe que vai lá mais te dar banho, tá? Então a partir de hoje você vai, eu assisti lá a live da Lena, ela disse que, sabe, que não era legal a mãe dar banho no filho aos 11 anos de idade, que você já está na idade de tomar banho sozinho e que, portanto, a partir de agora você se vira sozinho. Não, também não é por aí. A gente tem que preparar ele. Então vai lá e conversa. Eu já vi que você elogia, começa fazendo elogio, eu já vi que você é capaz de fazer isso, sabe, você já faz isso, então você é capaz, quer ver? Vamos experimentar aqui, lava aí o braço, que eu quero ver você lavando o braço. Lava as pernas, lava o pinto. Então você vai vendo, lava o seu bumbum e você vai vendo o que ele está vendo, como você é capaz. Então vamos fazer um acordo aqui. No próximo banho, não sou eu quem vou te dar banho, quem vai tomar banho é você, tá bom? E aí ele vai tomar banho. No outro dia, sozinho. Daí, quando ele sai do banho, você congratula, né? Ou seja, dá os parabéns para ele, beleza, filho, que maravilha, você conseguiu. Agora vem cá que a mamãe quer dar um cheiro aqui para ver o resultado desse banho. E você checa através do cheiro. A gente aqui no Nordeste, né, perguntaram aí se eu sou de Alagoas, sou sim, com muito orgulho, adoro a minha terra. Aqui no Nordeste, a coisa mais comum do mundo é a gente dar cheiro, né? E eu lembro muito bem, né, que a minha mãe, muitas vezes ela usava uma expressão que fazia assim, ele tá com cheirinho de vá lavar e traga limpo. Então, quando a gente não lavava algumas partes direito, que ela ia lá e dava um cheiro, esse era o comentário que ela fazia, né? Ou seja, tá com cheirinho de vá lavar e traga limpo. Então, a gente pode mandar, né? Ou seja, conversar, mostrar que ali precisava de uma coisa, de uma intensificação da higiene, né? Ou seja, que ele precisava tomar um cuidado um pouquinho maior com aquela higiene. Então, é por aí que a gente vai informando, a gente vai adequando, né? Ai, que legal, José, que bom. Eu vi aí que você é nordestino, você é daqui de Alagoas também? Bom, mas nem vamos... Depois você me manda lá no direct pra gente não desviar aqui a conversa, senão a gente vai sair da live para um bate-papo que não é legal, né? Unilateral. Então, essa forma é uma forma que não agride, é uma forma que você faz uma passagem adequada para o seu filho e ele vai curtir, vai se sentir, poxa, eu dou conta. Gente, quando uma criança aprende uma coisa, ela fica muito feliz. Quando ela dá conta de algo, que ela corresponde às nossas expectativas, ela fica muito feliz, né? Então, não tire essa felicidade do seu filho nem da sua filha. Não tire a oportunidade de ensiná-los a se tornarem autônomos, porque quando eles chegarem na adolescência, essa autonomia vai ter que acontecer. E quanto mais cedo a gente vai preparando-os para essa autonomia, menos dolorido é esse parto para o seu filho. É esse parto também para você.
Porque não é só ele que sofre, nós como mães, como pais, a gente também sofre quando a gente tem que entregar para eles esse tipo de responsabilidade. Eu sei bem disso. Não é? Meus filhos hoje são adultos, mas um deles já foram adolescentes. Eu sei como é dolorido. Mas olha, é dolorido, mas é muito menos dolorido quando você instrui, quando você vê que está dando certo, quando você vê que eles conseguem, quando você vê que você... Oh, poxa, então agora você abre outros espaços, quando você vê que se abriu outros espaços, não só para ele, mas também para você, para a sua vida, para a sua relação com o seu marido ou com a sua esposa, enfim, quando você tem essa autonomia, quando você desenvolve, né, essa autonomia no seu filho ou na sua filha, você com isso, você está criando como é que diz? Você está criando dando um passo a mais, né, nesse crescimento dele. E isso, gente, é o nosso papel. O nosso papel de pai e de mãe não é pegar os nossos filhos, botar eles debaixo das nossas asas e manter eles ali presos a gente, não. Né? Quem não leu ainda Caio Gilbran, vai lá e lê. Né? Ele diz que os nossos filhos, eles precisam ser criados para o mundo, eles são do mundo, não são nossos. Só saíram de nós, só foram criados por nós. Mas eles são do mundo, como hoje eu sou do mundo, como hoje você é do mundo, como hoje o seu marido é do mundo, como qualquer adulto é do mundo, os nossos filhos também são. Eles não têm que ficar debaixo da gente, a gente fazendo tudo por eles, senão eles não vão sair nunca, eles não vão voar nunca. E aí depois a gente começa a reclamar que eles são mole, que eles não fazem isso, que eles não querem aquilo, que eles, sabe, não dependem de tudo para da gente. Por quê? Porque a gente foi abarcando, né? A gente foi atrofiando o desenvolvimento deles. Do mesmo jeito como muitas vezes a gente faz na nossa educação com outras questões. Né? Questões essas que depois se tornam graves, como eu já falei aqui para vocês, como a questão da prevenção, como a questão da saúde física. Você veja, é a questão da prevenção, é a questão da saúde física, é a questão da autonomia desse filho, desse garoto. É a questão, né, como é que eu diria? Tem uma outra coisa aqui que veio na minha cabeça agora, mas fugiu, mas daqui a pouco ela volta. É a questão são questões extremamente importantes para a gente olhar para isso e dizer, mas isso é só uma bobagem, é só um banhozinho. Não, gente, não é um banhozinho. Você está tirando do seu filho o direito de aprender a se autocuidar. Você está causando danos à saúde do seu filho. Não agora, mas futuramente você pode causar. Não só danos à saúde física, como à saúde mental e à saúde sexual dele. Ah, lembrei, falando de saúde sexual. Você tira a oportunidade do seu filho se autotocar. Então, quando a gente dá banho nos nossos filhos, quem está tocando nele somos nós. Então, a minha mão vai para onde eu quero que ela vá. Quando os nossos filhos, ou quando a gente mesmo está tomando banho, o que a gente faz? A gente se ensaboa e, ao mesmo tempo que a gente está se ensaboando, a gente está se autoacariciando, né? Você está sentindo o seu corpo, percebendo se aquela pressão que você colocou no seu corpo foi uma pressão que foi boa, foi uma pressão que foi ruim, se doeu, aonde é que você é mais sensível, menos sensível. Então, percebe aí uma coisa? Tem uma questão aí de autoconhecimento do corpo, né? Tem um conhecimento sobre as suas sensações. Não só o autoconhecimento físico, mas também dessas sensações. O que isso repercute, né? Como é que eu me sinto? O que isso me provoca? Qual é a parte do meu corpo que eu toco que, sabe, é gostosa? E que eu toco de que jeito? Então, o tomar banho é também um momento desse conhecimento, dessa privacidade, né? Na verdade, dessa intimidade. Então, quando eu privo meu filho de desenvolver a sua intimidade, eu também estou privando o meu filho de desenvolver a sua sexualidade.
E isso vai trazer danos. E isso vai bater no consultório de um terapeuta sexual mais adiante. Por quê? Porque ele não teve essa possibilidade, ou porque a nossa filha não teve essa possibilidade de se autoconhecer. Então, esse momento do banho é um momento que também é precioso para isso. Então, você consegue perceber aí que quando a gente impede determinado crescimento no nosso filho, a gente também está impedindo outras situações, como eu acabei de dizer aqui para vocês, dele assumir responsabilidades para a sua prevenção, dele assumir o seu autocuidado, dele se desenvolver como um adulto, né, dele ser uma pessoa adulta, ou seja, de desenvolver a sua autoconfiança e a sua autonomia, dele se responsabilizar pelas suas atitudes e seus compromissos, né? E o seu autocuidado. Então, gente, vamos olhar melhor para essas questões, né, que a gente tem, né, em relação aos nossos filhos. Aqui eu trouxe a questão do banho, mas pode ser, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí em relação a isso, pode fazer, porque na semana que vem, na sexta-feira que vem, não vai ser exatamente o pergunte para a Lena, né? Então, eu já vou abrir aqui para vocês, se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa, já ir me perguntando, porque na semana que vem eu vou fazer uma série de lives, vou ter uma série de 10 lives que eu vou fazer sobre as principais dores, né, que acontecem na nossa relação com os nossos filhos quando eles chegam na adolescência e que estão diretamente ligadas a essa questão do comportamento sexual, que estão ligadas à sexualidade dos nossos filhos. Então, na semana que vem, eu começo essas lives vão acontecer todos os dias à noite, às 21 horas, com exceção da quarta-feira e da sexta-feira, porque sexta-feira eu já tenho esse horário aqui cativo, né, com vocês, das 13 horas, e na quarta-feira eu já tenho um compromisso agendado à noite, então eu não vou poder fazer à noite, vou fazer também às 13 horas. Mas essas lives vão ficar gravadas e disponíveis para vocês, pelo menos durante 15 dias, e se vocês, por um acaso, tiverem algum problema e não puderem assistir a essas lives no horário que elas vão estar disponíveis, vocês vão poder assisti-las gravadas, né? Porque elas vão ficar gravadas aí pelo menos uns 15 dias para vocês. Então, na semana que vem não terá o Pergunte para a Lena, será um outro tema que eu vou trazer para vocês, que quem tiver interesse, manda lá no meu direct, se quiser ser avisado, né, pelo seu como é que diz? Se quiser ser avisada dessas lives pelo seu Instagram, manda lá no meu direct que eu mando lá para o meu suporte para ele ver como é que pode avisar para vocês, né, dessas lives. Ou se você já está cadastrada, né, na minha lista VIP, se você já entrou aí no meu Saiba Mais, no meu perfil e já se cadastrou em algum dos meus eventos, você vai receber um e-mail comunicando, né, o horário direitinho dessas lives, o tema de cada uma delas, mas a cada dia eu vou falando para vocês qual vai ser o tema, né, que vai acontecer. Eu só vou antecipar de segunda-feira, porque segunda-feira é dia 8, né, Dia da Mulher, dia de prevenção, né, da violência contra a mulher. Oi, Maria José, oi, Regi. Não tinha o dia de prevenção contra a mulher, e tem também aqui outra pessoa que entrou e eu não... Oi, Maria Helena, tudo bom? Boa tarde para você. Desculpa que eu entrei aqui tão como é que eu diria, empolgada, né, usando esse novo instrumento aí do StreamYard para poder conversar ao mesmo tempo com o Facebook e o YouTube, que eu acabei não lhe dando boa tarde. Então, como eu estava dizendo, voltando às lives, né? A semana que vem, então, vão ter essas lives e vocês serão avisados, aqueles que já recebem meus e-mails, e os que não recebem meus e-mails, vai estar no meu stories, vai estar, de alguma forma, vocês vão ser avisados. E a live de segunda-feira, como eu estava falando, vai ser, então, uma live em comemoração
a esse dia, né, contra a violência à mulher, que é um dia 8, que é o dia 8 de março, dia 8 de março, né? Dia 8 de março, que é o dia da mulher. Então, para esse dia da mulher, não só eu vou soltar, né, o meu vídeo de sempre pequenininho, que eu sempre solto para vocês todos os dias, mas também vou fazer uma live à noite, às 21 horas. Essa live eu vou falar, né, que o primeiro amor dos nossos filhos, principalmente da nossa filha, precisa ser o amor próprio. Então a gente vai conversar sobre essa questão de como a gente ajudar as nossas filhas a desenvolver esse amor próprio, né? Porque tudo que eu mais desejo é que o primeiro amor da filha de todo mundo seja esse amor próprio. E é sobre isso que nós vamos conversar na segunda-feira, às 21 horas, né? Então, aqui a Regi colocou que ela não tinha pensado por esse lado, né? Acho que foi pelas questões todas que eu coloquei em relação ao quanto que um comportamento que pode ser tão ingênuo, né, ele acaba complicando, né, e perturbando não apenas, né, a questão dele tomar ou não tomar banho, mas toda uma questão de saúde mental, saúde física, sexual e do desenvolvimento, né, pessoal dos nossos filhos. Então, gente, se eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui saindo, então se vocês não têm nenhuma pergunta para me fazer a respeito, né, do que a gente conversou até agora, eu estou me despedindo de vocês aqui agora e volto então com vocês na segunda-feira, às 21 horas, com essa live, que o primeiro amor da nossa filha seja o amor próprio. Então, boa tarde para vocês todos. José, foi um prazer. E sim, José, eu conheço o Dom Avelar, ele era meu tio, irmão do meu pai, tá? Muito boa tarde e até segunda-feira, às 21 horas.